Oi, eu sou o Felipe e o urso polar é preto. Usados na propaganda da Coca-Cola desde 1922, sim, é isso mesmo que você ouviu, 1922, os ursos polares são envoltos em mistério na biologia. Até pouco tempo nós não sabíamos como essa versão completamente branca surgiu. O que se sabe hoje é que o urso polar tem sua origem no Pleistoceno. O fóssil mais antigo de um urso polar já encontrado data de 115 mil anos atrás. Acontece que, ao contrário do pensamento intuitivo que você pode ter ao olhar para esse bicho e dizer que ele é branco, na verdade não. O urso polar é preto. A pele dele por baixo de todo esse pelo é preta. Isso acontece porque a melanina se adaptou para melhor receber e absorver a energia solar. O preto não reflete luz e, consequentemente, não devolve o calor que recebe, ajudando o animal a sobreviver nas temperaturas ínfimas. Então, a pele do urso é preta porque o que é branco de verdade é o pelo, certo? É errado. O pelo do urso polar é, na verdade, uma grande ilusão de ótica. Os pelos têm o formato de cone e são ocos por dentro, são cheios de ar, o que faz com que os pelos dispersem a luz que recebem. Mas não só isso, quando as ondas de luz do Ártico chegam até os pelos do urso polar, ela fica presa dentro dos fios ocos e fica se debatendo lá dentro. O resultado disso é uma reação química chamada luminescência. A luz do sol é o gatilho que faz com que os pelos do urso polar emitam mais luz, dando a cor branca que os olhos humanos enxergam, mesmo que a sua pele seja completamente preta. E se esse urso é preto, talvez esse urso seja branco. Mas para entender um pouco melhor isso, precisamos falar sobre como o seu cérebro enxerga a cor preta. Só que antes de continuar eu tenho que fazer uma correção. Eu tô o tempo todo aqui falando a cor preta, mas acontece que preto não é exatamente uma cor. E para isso fazer algum sentido, a gente precisa discutir o que é cor. Você pode dizer que cor é pigmento, é a forma como as moléculas se reúnem para dar uma representação visual de algum objeto, o que não está errado, mas ainda falta uma parte. Os pigmentos não servem para nada sem pelo menos um olho para observá-los. E como é que o nosso olho enxerga as coisas? A realidade é que os nossos olhos não enxergam nada de verdade. O máximo que a gente consegue é enxergar o reflexo das coisas. Quando um fóton é emitido, ele gera radiação eletromagnética, que é a parte que entra pela sua retina, é absorvida pelos cones e o seu cérebro te diz que é azul, vermelho ou verde. E você simplesmente aceita. Ou seja, a luz é emitida por algum corpo luminescente, essa luz bate no objeto, o objeto fica com um pouco dessa luz e devolve o que sobrou. Esse resto de luz invade o seu olho e assim você enxerga as coisas e suas cores. Mas vamos olhar essa situação um pouco mais a fundo. O que exatamente está acontecendo dentro do seu olho quando você enxerga alguma coisa? O fóton, que é uma partícula elementar, interage com os átomos e, dependendo da sua frequência, ou melhor, do comprimento dessa onda partícula, duas coisas podem acontecer. O fóton pode ser absorvido para dentro do átomo, fazendo ele esquentar, ou pode ser absorvido por algum dos elétrons orbitando o tal átomo e, quando isso acontece, o elétron entra em um estado de excitação. Sim, é realmente esse o termo técnico. Mas essa excitação passa bem rápido porque o elétron dá um jeito de cuspir esse fóton para fora. E assim, a luz é devolvida no ricochete. É por isso que a luz gera duas coisas, a possibilidade de visão e calor. Seguindo esse raciocínio, um objeto que é verde é literalmente qualquer coisa menos verde, já que você só enxerga o verde porque o objeto não absorveu a parte verde da luz. Mas a coisa fica um pouco mais esquisita que isso. A mágica acontece nos fundinhos dos seus olhos, lá na retina, onde vocês têm dois tipos de fotorreceptores, que são os pedaços do seu olho que recebem fótons, também conhecida como a luz. Eles são os cones e os bastonetes. Os bastonetes detectam o nível de luminosidade, ou seja, se uma luz é forte ou fraca. Já os cones ficam responsáveis por identificar a cor da luz, naquele processo que eu expliquei de medir a frequência da onda eletromagnética e a radiação que ela produz. Quanto mais comprida essa onda, mais para o azul ela aparece. Se ela for comprida demais, nós chamamos de ultravioleta. Quanto mais curta essa onda, mais para o vermelho ela aparece. E o que estiver abaixo disso, nós chamamos de infravermelho. Dentro desse espectro, nós temos três tipos de cones. Um que reconhece a cor vermelha, um que reconhece a cor verde e um que reconhece a cor azul. Se você perceber,
RGB é um pra cima, um pra baixo e um ali no meio. Mas é claro, podem existir exceções, como eu explico nesse vídeo do card onde eu falo sobre por que os povos antigos não enxergavam a cor azul. Algumas pessoas, mulheres mais especificamente, podem nascer com 4 cones e enxergar muito mais cores do que um ser humano normal. Pode parecer bizarro, mas depois confere lá que você vai entender. Enfim, sabendo que a nossa visão é limitada às 3 cores que formam o famoso RGB, temos um mistério. Como é que você consegue enxergar isso? Os seus olhos não têm qualquer propriedade física que consiga enxergar o amarelo, ou provar que ele é real. O amarelo que você vê é a interpretação que o seu cérebro dá para um estímulo recebido na retina, que é meio que verde, meio que vermelho. Mas tudo bem, porque isso que eu te mostrei não é amarelo. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Isso aqui não é amarelo. A forma como a sua tela mostra a cor é importante, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, peraí. Você já deve ter percebido que cores não existem de verdade. Cores são apenas ideias. Elas existem apenas dentro da sua mente. Principalmente porque a gente tem que receber a luz e fazer uma mistura dentro da cabeça para que toda essa gama de cores faça algum sentido. Tipo o amarelo, que na verdade são luzes verdes e vermelhas misturadas na sua tela para dar esse efeito. Já que é essa a forma que nossos olhos e nossos cérebros escolheram para enxergar as cores, é sobre isso que vamos falar. Vamos falar sobre mistura de cores. Se você prestou atenção no jardim de infância, deve lembrar da brincadeira básica. Para fazer o verde, azul e amarelo. Para fazer o roxo, azul e vermelho. Para fazer o amarelo, vermelho e verde. Para fazer o laranja, amarelo e vermelho. E para fazer o branco? Dentro desse espectro que eu te mostrei, cadê o branco? Qual é a frequência de radiação eletromagnética que dá a cor branca? Eu sei que você tá com a resposta na ponta da língua. É só misturar todas as cores. Mas não é tão simples assim. Se cada cor faz uma parte X da luz ser refletida, quando você mistura todas elas, o resultado vai refletir toda a luz. E assim, temos a cor branca. E você pode fazer o teste aí na sua casa. É só pegar um pouco de tinta vermelha, um pouco de tinta verde e um pouco de tinta azul. Aí você coloca um pouquinho de tinta vermelha, depois você coloca um pouquinho de tinta verde, nossa. Aí depois você coloca um pouquinho de nada de tinta azul. Com isso feito, você mistura bem essas 3 tintas. Mistura bem e você vai perceber que o resultado é uma tinta preta. Ué, não dizem que se misturar todas as cores dá a cor branca? Tem alguma coisa errada aqui. O que está acontecendo aqui é que você deveria saber que a visualização de cores não é tão simples assim. Existem 2 modelos de mistura de cores, o modelo aditivo e o modelo subtrativo. Toda cor depende não de um, mas de 2 agentes. A cor que está nesse papel é responsabilidade não só do papel, mas minha também. A mistura que está acontecendo aqui é no pigmento e não na luz. A luz, sim, se misturada, termina no branco. E é isso o que chamamos de modelo aditivo. Quando a mistura acontece no pigmento em si, a gente não está misturando a luz, a gente está misturando o receptor/refletor da luz. E claro, o resultado vai ser o inverso. Tanto é que se você dispor as cores primárias e secundárias sem misturá-las e girar elas, vai enxergar branco. Porque quando você mistura os pigmentos, você está subtraindo luz, fazendo cada uma roubar um pouco do que recebe. Isso aqui é chamado de disco de Newton e é um ótimo exemplo de como quando você mistura os fótons de comprimentos diferentes, você está adicionando luz. É por isso que a sua impressora não utiliza o modelo RGB. A sua tela e o seu olho usam o padrão de vermelho, verde e azul, mas pode verificar aí, as 3 cores que vão no cartucho, tirando o próprio preto, é claro, são amarelo, ciano e magenta. Essas são as 3 cores secundárias que você obtém misturando cores primárias. É um modelo subtrativo. Isso porque o papel onde você vai imprimir não emite luz. Então precisamos de um sistema de mistura de cores que nos leve de tons mais claros para tons mais escuros, já que a imagem vai depender da luz emitida nele. Porque pressupõe-se que a superfície que vai receber a tinta da impressora é branca. E se a gente vai começar do mais claro que uma cor pode ser, a gente deve, pela lógica, começar em tons mais claros e ir para os mais escuros, porque a imagem aparece por causa do contraste de cores. Esse é o sistema de cores utilizado em pinturas desde o século XVIII. Mas agora, acompanhe esse meu raciocínio.
se quanto mais escuro é um pigmento, mais ele absorve luz, menos ele reflete luz. Hipoteticamente, se eu tô andando na rua e vejo uma parede preta, eu realmente tô vendo uma parede preta? Ou eu só não tô vendo uma parede, já que ela não tá refletindo cor pra mim? Seria o preto então a ausência de cor? Não, não é isso não. Calma. Bom, já entendemos que a luz emitida é determinante para que a gente enxergue as cores. E se o preto é a ausência de cor, me diz aí, como é que essa imagem está sendo mostrada na sua tela agora? Será que é só ausência de luz? Se você desligar o seu monitor, sua TV ou seu celular, vai perceber que tem uma diferença entre uma tela que não emite luz e uma tela que mostra uma imagem toda preta. Se você estiver vendo esse vídeo em um ambiente escuro, vai perceber isso. Será que a sua tela está emitindo luz preta? Quer dizer, existe luz preta? Vamos tentar entender isso. Existem dois tipos de objetos, os que emitem luz e os que não emitem luz. Essa é uma das diferenças entre você e o Sol. Oi, eu sou o Felipe do futuro e vim aqui corrigir o Felipe do passado. Na verdade, o corpo humano emite luz sim. Sabe aqueles óculos de visão térmica? É exatamente isso. Ele capta a luz infravermelho que é emitida com o calor do nosso corpo. O que eu, ou o Felipe do passado, quis dizer é que o corpo humano, ao contrário do Sol, não emite luz no espectro visível, a não ser o brilho dos seus olhos, gata. Me adiciona no Face. É isso, essa explicação vai fazer mais sentido no decorrer do vídeo. Beijo, te amo. Mas também é a diferença entre uma tela de LCD e uma de OLED. Os monitores mais comuns até pouco tempo atrás eram os famosos CRT, acrônimo para tubo de raios catódicos, a famosa TV de tubo. O nome é autoexplicativo, é um tubão de vácuo que atira elétrons numa tela fosforescente. Só que praticamente ninguém mais tem uma tela dessa. Até é mais barata e tem uma vida útil mais longa, mas o problema é que ela é muito pesada, tem uma limitação no seu possível tamanho, consome muita energia e causa câncer. Mentira, eu tô exagerando dizendo que causa câncer, mas sim, um dos problemas desse querido monitor é que ele pode emitir raios X. Aquele que o médico coloca 200 kg de chumbo e se esconde num bunker quando vai tirar uma chapa. Claro que os aparelhos geralmente têm um sistema que interrompe a transmissão se a voltagem for alterada e começar a emitir raios X, mas nunca se sabe, né? Fora o fato de que um monitor comum desse pode ter de 2 a 3 kg de chumbo, um material tóxico que ataca o sistema nervoso central. E onde é que eu tava mesmo? Ah, é, sim. A diferença entre uma tela de LED e uma tela de LCD. Então, tecnicamente, o LCD e o LED são a mesma coisa. Os dois têm um LCD, ou seja, um visor de cristal líquido. A diferença tá atrás desse cristal líquido. Se você estivesse vendo esse vídeo em um monitor CRT, quando eu colocasse a imagem toda preta, a tela ia realmente parecer desligada, porque é assim que esse tipo de monitor mostra a cor preta. Ele para de enviar elétrons para a tela. No LCD você tem uma luz sendo jogada na tela e o cristal líquido filtra essa luz através dos pixels, aplicando uma cor para cada um deles: vermelho, verde e azul. E você já entendeu que através dessas cores você consegue criar qualquer outra cor. As telas de LED usam, como o nome sugere, LEDs em blocos na sua tela, então consegue ter um controle maior de onde vai mandar a luz e onde não vai. Ao contrário do LCD, que faz quase a mesma coisa, só que mandando um troção de luz de uma vez só e deixando para filtrar na última etapa. Ou seja, para sua tela de LCD mostrar cor, ela tem que ter luz. E como nós sabemos que não existe a menor possibilidade de emitir luz preta, ela emite luz branca. Não, você não ouviu errado. Esse preto que você está vendo na sua tela agora é branco. O seu visor está emitindo isso usando as 3 cores ao mesmo tempo, exatamente como faria com a luz branca, mas na sua menor intensidade possível. E por comparação com a iluminação do resto do ambiente, você enxerga preto. Isso se chama percepção de contraste. Olha essa imagem. Você tem 2 quadrados, um branco e um preto, certo? Errado. Faz o seguinte, pausa o vídeo agora e coloca o seu dedo no meio da divisória entre os 2 quadrados e depois me diz aqui nos comentários o que achou. Pois é, os 2 quadrados são da exata mesma cor. O que faz o seu cérebro acreditar que é preto ou branco não é a cor da coisa em si, mas a referência de cor ao redor. É assim que a luz branca te engana, fingindo que é preta. Então, preto pode não ser uma cor, mas é um tom, porque na verdade o preto é apenas um tom de branco. Ou melhor, o preto e o branco não são cores, mas intensidades diferentes de iluminação. A mesma lógica se aplica a um projetor de cinema, por exemplo.
Ele projeta a imagem diretamente numa tela branca, usando apenas luz. E aí, como ele faz para projetar o preto na tela? Já se perguntou isso? E é essa a característica que diferencia um cinema de ingresso caro e um cinema meia boca. O quanto o projetor da sala consegue emitir o mínimo de luz dispersa possível para você se enganar que o branco que está vendo é preto. Justamente porque é muito complicado mostrar o preto usando luz, que essa é a régua da publicidade das TVs hoje em dia. Novas TVs de OLED que mostram preto puro. Isso é possível porque a TV de OLED tem um LED individual para cada pixel, e também é por isso que é bem mais caro. Mas eu não gasto 5 salários com isso, porque eu posso ver 1 milhão de cores na minha tela de LSD. Ha! Então, lembra que eu falei que a sua retina tem 2 tipos de fotorreceptores? Os cones, que reconhecem o vermelho, o verde, o azul, e os bastonetes, que reconhecem a intensidade de luz. Então, tecnicamente, são eles que ficam responsáveis por reconhecer o preto e o branco. E é aqui que chegamos ao preto mais preto que todos os pretos. Um grupo de pesquisadores do Laboratório Nacional de Física do Reino Unido deram início a um projeto ambicioso. Eles queriam criar o pigmento mais preto do mundo. E como isso? O composto é feito por uma porção de nanotubos de carbono alinhados de uma forma específica que, quando a luz bate nele, ela se perde e nunca mais volta. Tipo os pelos do urso polar. Só que aqui o material consegue absorver 99,965% de toda a luz. Isso que você tá vendo agora, ou melhor, isso que você não tá vendo agora, é uma máscara pintada com o Vanta Black. Qualquer coisa que recebe esse produto em seu acabamento meio que desaparece. Você não consegue mais enxergar contrastes ou contornos porque a luz que deveria entrar na sua retina e ser recebida pelos bastonetes e cones nunca voltou. Nesse papel alumínio amassado, você só enxerga o vazio, a escuridão. Mas o reinado do Vanta Black não durou muito, porque engenheiros do MIT afirmam terem criado algo ainda mais escuro. Eles criaram um composto capaz de absorver 99,995% da luz. Você consegue entender a magnitude disso? Que mesmo que você aponte uma lanterna para esse material, apenas 0,005% da luz vai ser refletida? E não é só esse o problema do Vanta Black. Esse preto mais preto causou uma polêmica quando foi anunciado, porque ninguém pode usar. É isso mesmo que você ouviu. Os direitos de exclusividade foram vendidos a um artista plástico chamado Anish Kapoor. Você consegue imaginar isso? Um artista plástico que paga para que ninguém produza uma arte com uma nova invenção? Mas isso não ficou barato. O cara recebeu repúdio de toda a classe artística e um protesto interessante de outro artista chamado Stuart Semple, que basicamente criou o rosa mais rosa, o azul mais azul, o verde mais verde e assim por diante. E você pode comprar cada um desses pigmentos por menos de 10 euros no site dele. Menos se você for o Anish Kapoor. Lá tem um aviso de que a venda é proibida única e exclusivamente para ele. Pra você ter uma ideia, o rosa mais rosa do exemplo que eu dei, eu não consigo nem te mostrar, porque a sua tela não tem luminosidade o suficiente para mostrar essa cor como ela é de verdade. O máximo que você consegue é uma imitação barata que seu monitor ou celular tentou fazer. Eu acho que isso é o mais perto que a gente vai chegar de enxergar uma cor nova. E aí, gostou do vídeo? Então vai aqui na descrição ou no primeiro comentário fixo que você vai encontrar 2 coisas. A primeira é uma playlist com a nata da nata dos vídeos aqui do canal. Eu recomendo começar por ali. A segunda é a campanha de financiamento coletivo do canal. Eu tô dando meu sangue pra produzir esse canal em 2020. Estamos na era ultimato. Agora, meu amigo, é tudo ou nada. A gente tá quase batendo mais uma meta e eu conto muito com você. A gente se vê amanhã, todo dia, meio-dia, mais um vídeo. Fui! Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante pra você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio para me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também, que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.